Fala, reverendo. Tudo bom? Graças a Deus. Como é que o senhor está? Que alegria poder receber o senhor novamente aqui. Graças a Deus, a alegria é toda minha. Que honra. Bom, a primeira vez que o senhor esteve aqui, a gente falou um pouquinho sobre marxismo cultural e agora podendo receber o senhor aqui para falar sobre esse tema que é a universidade e o cristão ou cristão e universidade, o seu relacionamento. Esse tema que tem sido tão conturbado diante dos últimos anos, o senhor pode falar muito melhor isso, né? Primeiro agradecer o senhor, se eu puder falar alguma coisa. Bom, quero agradecer o convite, dar boa noite a todos aqueles que nos ouvem. Uhum. E o meu desejo é que, no final de tudo, essa nossa live ela glorifique o nome de Cristo, né? Esse é o nosso objetivo maior, deflagrando e revelando todas essas questões que tentam destruir o Evangelho. Então, o Verdade. desejo é reconhecer a grandiosidade e a honra de Cristo. Reverendo, vou começar já o assunto com o senhor, depois eu vou falar um pouquinho do espaço que o senhor tem construído também no canal, né? O senhor tem um canal no YouTube muito bacana, tá no nome do senhor mesmo, Alfredo de Souza, e é um canal que depois vocês Isso. podem acompanhar, que fala toda essa questão de marxismo cultural, esquerda, né? Se eu puder falar um pouquinho do canal primeiro, essa questão. Certo. Eu tinha no Facebook, eu tenho ainda, né, duas propostas de escrita, né, pequenos textos. Um é para pensar, que aí é voltado para a teologia, doutrina, vida cristã, e para não idiotizar, que é voltado para essa crítica ao pensamento de esquerda. E esse para idiotizar, então, ele me inspirou, obviamente com a ajuda da minha esposa, dando maior incentivo, me inspirou a abrir um canal no YouTube. Isso aconteceu nessa pandemia. Quer dizer, o canal deve ter uns 2 meses, no máximo. E nesse canal eu me proponho a analisar o pensamento de esquerda pelo viés conservador, teológico, filosófico e histórico, né? Vamos dizer assim, seriam as minhas formações acadêmicas. Então, o objetivo do canal é desmascarar a esquerda, expô-la o máximo possível, para que principalmente os cristãos eles possam acordar e romper em definitivo com esse tipo de pensamento. Então, o objetivo do canal é um objetivo quase que específico. É o objetivo de fazer com que, principalmente cristãos, eles abram os olhos contra esse tipo de pensamento que já entrou nas igrejas e que tem causado muito estrago na vida das pessoas. É claro que pelo viés do conservadorismo, pode surgir aqui uma crítica também à direita. Eu já fiz um vídeo sobre isso, falando sobre o ANCAP. Eu comecei a falar agora sobre política na igreja. O primeiro vídeo foi sobre a esquerda. O próximo você já está... Vou antecipar aqui no seu canal, não é? O próximo eu vou falar sobre o liberalismo, né? Então, como é que o crente deve lidar, que é direita, totalmente direita, mas como é que o crente deve lidar com esse viés, você precisa ter um pouco de cuidado com relação a essa proposta política e econômica. Então, aqui e ali também falo um pouco sobre a direita, mas o forte mesmo é falar sobre o pensamento de esquerda. E tem sido uma bênção poder acompanhar o senhor, acompanhar o canal, né? E muita gente, até gabaritada aí, conhecida no meio teológico, não conhecia o senhor e tem conhecido através desse canal. Muita Que gente, bom. pessoal lá do Andrew Jump, pessoal do Mackenzie, tem ficado encantado aí com a informação que o senhor tem dado e tem dado de maneira muito, muito pontual e de maneira que Deus possa continuar abençoando e que o nome dele seja glorificado sempre através da vida do senhor. Agradeço o senhor mais uma Amém. vez. Amém. Pastor, a gente quer começar aqui falando aquilo que a gente mais ou menos já sabe, né, que o pensamento universitário, as universidades estão impregnadas do pensamento marxista, do pensamento esquerdista, isso a Sim, gente sabe. sim. Agora, a partir de quando, pastor, que se deu essa tomada da revolução cultural, digamos assim? Sempre foi assim? O pensamento sempre foi voltado para uma questão marxista, uma ideologia dentro das universidades, ou isso se deu a partir de algum momento na história? Se eu puder fazer uma abordagem mais panorâmica dessa mudança, dessa mudança de chave que se deu na questão universitária? Vamos lá. Apenas de forma didática, né? Vamos pensar o seguinte: eu creio que o ponto da virada
esse ponto da virada que foi bastante complicado se deu com René Descartes no século XVI. René Descartes, ele é inclusive considerado como o pai da filosofia moderna, o sistema cartesiano, mas qual foi o problema de René Descartes? René Descartes, ele disse o seguinte, ele disse que iria excluir, abandonar todo o conhecimento construído ao longo da antiguidade, ao longo da Idade Média, e ele iria construir um conhecimento a partir dele mesmo, a partir do indivíduo. E aí, então, é quando tem a célebre frase, né? Eu vou duvidar da minha existência, vou duvidar da existência do mundo, vou duvidar da existência de Deus. E aí ele chega àquele momento que é o mais conhecido de todos, né? Eu estou duvidando. Se eu estou duvidando, eu estou pensando. Se eu estou pensando, logo existo. Qual é o problema aí? O problema é que René Descartes, ele abandona a construção de um conhecimento que venha de um acúmulo, de um processo que ao longo do tempo vai se consolidando. Até esse momento, a ciência poderia ser considerada como uma ciência sacra. Ok, existe todo um debate que era a Igreja Católica, todos os seus desvios, que os reformadores usados pelo Senhor, obviamente, fizeram todo aquele trabalho, mas vamos pensar do ponto de vista acadêmico, né? Vamos pensar nesse ponto de vista. Do ponto de vista acadêmico, toda ciência, como disse René Guénon, é uma ciência sacra, é uma ciência que advém do olhar da crença ou que se dá credibilidade a um Deus que é criador, a um Deus que existe, a um Deus que é pessoal, a um Deus que age. Esse, obviamente, era o grande fulcro, esse era o eixo do ensino superior. As universidades estavam nascendo ali, nas catedrais católicas. Nós temos, inclusive, termo, né? Cátedra, de catedral, onde era o trono que sentava o bispo, e ele então ensinava ali os seus alunos. Várias discussões são levantadas, mas o problema começa aí, com René Descartes. Ou seja, abandona tudo, vamos reconstruir esse conhecimento a partir das sensações e a partir do raciocínio humano. Ora, o que começa aí e que alcança níveis alarmantes? É a dissociação do conhecimento com relação ao Senhor Deus. Então eles retiram Deus. Isso é um processo que vai caminhando. O próprio René Descartes, veja só, o próprio René Descartes, ele cria uma teologia a partir dele mesmo. Então, ele diz que Deus existe a partir da sua própria construção. Então, ele constrói isso. Ele vai dizer que ele acredita que Deus existe não porque está na revelação da Escritura Sagrada, mas porque ele, né, dentro do seu exercício racional, ele concebe a ideia de que deve existir um Deus. Olha só que coisa maluca. A partir daí, nós temos um processo de afastamento gradativo de Deus. O conhecimento intelectual, essa ciência, essa filosofia, começa a se afastar de Deus. Nós temos a primeira manifestação é o deísmo. O deísmo é quando diz o seguinte, ok, Deus existe, mas ele construiu todo o universo, criou leis e foi embora. É a chamada teoria do relojoeiro, não é? O relojoeiro faz o relógio, coloca as engrenagens, dá corda e vai embora. E o relógio funciona sozinho. Então, esses pesquisadores, essa ciência dizia, Deus pode até existir e ter criado o mundo, mas ele não tem nenhuma interferência mais hoje. Então nós temos que não conhecer a criação a partir do Criador, mas conhecer a criação a partir das suas leis. Então veja como é um processo que vai se afastando. Depois disso, você tem o gnosticismo. O gnosticismo dizia o seguinte, bom, se Deus existe ou não, ninguém pode saber. Então temos que nos concentrar naquilo que está aqui como criação. E é exatamente por isso que o termo criação é abandonado e é substituído pela expressão natureza, de natural, alguma coisa que surge naturalmente. A palavra natureza, ela é, do ponto de vista filosófico, absolutamente contrária ao termo criação. Então, nós que cremos no Senhor, usamos o termo criação. Os que são ateus, os que não acreditam que o Senhor Deus tenha criado, usam o termo natureza, que dá essa ideia de uma autossuficiência criacional. E aí desemboca para o ateísmo, quando o ateísmo vai negar completamente a existência de Deus. Deus não existe, né? E como
Feuerbach afirmou, Deus é um delírio, e o homem se torna Deus e Deus se torna homem. Em que sentido? Porque não foi Deus que criou o homem, foi o próprio homem que criou Deus e criou a religião. Ora, tudo isso está inserido nessa construção ocidental do conhecimento. O conhecimento ocidental, ele passa a se basear unicamente naquilo em que é a ausência de Deus, onde existe a ausência de Deus. Então, ciência não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com religião. Aqueles que ainda mantêm uma certa religiosidade, essa religiosidade ela é intimista, ela é particular. Não, eu sou religioso, sou cristão, mas quando eu me proponho a estudar ciência, estudar filosofia, então não, Deus fica de lado, eu vou me ater à natureza das coisas, à natureza humana. Então, toda a construção do conhecimento se dá não mais a partir de Deus como Criador, mas a partir da natureza humana. Então, é a natureza humana que vai conceder o conhecimento necessário para mim. Ora, o que é isso? Isso é quando nós temos a passagem da ciência que era sacra para uma ciência profana. Então, a ciência ela é profanada. E você vai tomar toda a discussão que se dá a partir desse momento por esse viés de uma ciência profana. Você pode pegar qualquer tipo de pensamento. Você pode pegar os românticos germânicos, você pode pegar ali os iluministas franceses, os iluministas ingleses, você pode pegar o utilitarismo norte-americano. Ciência se constrói a partir dela mesma. Ela se torna um fim em si mesma, uma potência em si mesma. Bem, então isso daí, por si, já traz um grande prejuízo para a compreensão do universo. É por isso que nós temos uma série de teorias com apenas um objeto. Você tem um objeto a estudar. Você vai estudar aquele objeto, mas você tem ali uma série de interpretações. Por quê? Porque você não tem como mais se basear numa verdade absoluta. Você não se baseia na lógica, por assim dizer, de uma mente divina, do Deus Todo-Poderoso. Agora ficou tudo solto, né? As amarras estão soltas, não há mais nada que segure. Então é por isso que o conhecimento ele também se torna confuso. E isso chega a tal ponto que no século XIX eles vão dizer que a ciência é quase como que o único e mais sublime conhecimento da raça humana. Veja, não é mais a teologia. A teologia ficou fora. O positivismo mesmo dizia que religiosidade é atraso absoluto. Você não pode vivenciar mais isso. Você tem que vivenciar ciência. É aquilo que ficou conhecido como o mito da cientificidade. Ou seja, a ciência passa a ser o grande conhecimento libertador do ser humano. É claro que isso traz críticas de filósofos, mas infelizmente essas críticas destes filósofos não se dá pela escritura, se dá pela própria racionalidade humana. Bem, até início do século XX, ali entre 1910 e 1920, nós tínhamos as universidades, e as universidades elas eram baseadas nesse processo que é chamado de positivista. O processo positivista é esse que afirma que a ciência é o grande conhecimento humano. Não é mais Deus, não é mais a escritura sagrada, não é mais a revelação, agora é a própria ciência, que vem da experiência sensitiva. Então é o que eu vejo, o que eu sinto, é o que eu posso comprovar, aquele conhecimento comprovável. Até mais ou menos ali nós temos esse viés positivista. É claro que o marxismo já existia, né? Karl Marx já havia escrito e até morrido. Você já tem ali a Revolução Soviética, você tem a Revolução Russa, né, soviética, que acontece em 1917. Então é nesse momento que a União Soviética ela começa uma nova empreitada juntamente com pequenas comunidades comunistas, que é trazer uma hegemonia do conhecimento e da ciência marxista. E é aí então que nós temos uma crítica intelectual por parte de vamos dizer assim, dois caminhos filosóficos que também são bem conhecidos. Um é Antônio Gramsci, né? Falamos sobre ele na nossa última live,
E Sim. também a escola de Frankfurt, ali com Horkheimer, Marcuse, Althusser, ou seja, esses dois vieses, eles começam agora a trabalhar para implantar a possibilidade de uma hegemonia do pensamento marxista na intelectualidade, qualquer proposta intelectual. Veja que aí a escola de Frankfurt ela exerce uma influência mais importante que Gramsci, porque Gramsci ele vai trabalhar mais o fazer, né? Essa escola com hegemonia marxista, conteúdos, o intelectual orgânico, o professor orgânico, etc. Frankfurt, não. Frankfurt ele vai dizer o seguinte: nós temos que criar a sensação de que para ser intelectual você tem que ser marxista. Então o marxismo ele passou a ser, foi construído então esse eixo que se tornou um eixo central, que é a base de toda a ciência segundo essa escola. Então toda a visão de mundo deve se dar pelo marxismo. E o próprio marxismo ele é arrogante nesse sentido. Porque Marx e Engels, quando eles constroem a sua teoria, claro que o que eu estou falando aqui é muito introdutório, mas é só para que entendamos, eles vão dizer que você pode aplicar a lei da dialética em qualquer instância do universo. Né? Aquelas leis, quando você tem ali que uma tese constrói uma antítese, ou quando você tem ali que tudo se relaciona, essas bases da metodologia para se conhecer marxista, vai dizer o seguinte: você pode aplicar o marxismo na economia, na política, na física, na ciência, na matemática. Você pode aplicar, porque o marxismo ele traz, né? Por isso que as pessoas não entendem como é que o marxismo fez tanto sucesso, porque ele é o único conhecimento que se arroga em colocar a sua metodologia para todo e qualquer pensamento. E aí a escola de Frankfurt, obviamente, aproveitando esse viés e estabelecendo a sua crítica, vai criar essa sensação de que a intelectualidade ela tem que ser, em alguma medida, marxista. Por quê? Porque eles vão dizer que a ciência se constrói a partir de um olhar crítico e não mais um olhar condescendente, né? Como o positivismo, de você ir lá, olhar as coisas acontecerem, anotar, né? Fazer a experiência. Não, você precisa sempre ter uma postura crítica. A postura crítica é o patamar, é o pódium, né? Da arrogância intelectual. Então eu tenho que ser crítico. E essa crítica, ela só pode ser ou acontecer se for a crítica marxista. Então, a partir de 1930, nós temos já uma infiltração do marxismo nas universidades. Então, ser professor universitário, ser um universitário, significa dizer que eu vou partir desse eixo marxista. Claro que em alguns lugares do mundo, algumas universidades, elas mantêm o seu conservadorismo. Existem universidades que a sua proposta principal não é marxista, mas são muito poucas. A grande maioria, ela passa a ser influenciada pelo marxismo. E o Brasil, isso é uma tragédia. O Brasil vive uma tragédia epistemológica, uma tragédia de construção de universidade. Porque, com raríssimas exceções, todo conhecimento e toda a universidade, ela se torna marxista. Então você diz assim, mas como é que um professor de matemática pode fazer isso? Bem, isso é muito simples. Meu filho faz engenharia elétrica. Então o professor entra lá, quando ele dá aula, então é aquilo. Mas, de vez em quando, ele vira para a turma, né, e diz assim, olha, nós temos que ser antifa, porque nós temos que lutar contra o fascismo, etc. Quer dizer, não tem jeito. Uma aluna, eu tenho um grupo de estudos na universidade, que eu sou professor, que é um grupo conservador. Nós temos um grupo conservador que pegamos gente de todo, até ateu tem lá, né? Mas é muito bacana. A gente tem usado também para pregar o evangelho. Uma aluna muito querida, né? Ela foi ter uma aula de direito internacional, né? Uma coisa ali objetiva, mas aí o professor entrou, era na época, né? Fora Temer, foi a primeira coisa que ele disse. Ele não disse, olá, alunos, tudo bem? Eu me chamo fulano. Não, ele levantou o punho, né? E fora Temer. Quer dizer, essa aluna, coitada, ela é conservadora. Ele disse, ai, já vi que eu tô perdida aqui nisso. Então, toda a universidade no Brasil,
ela vai possuir, sim, um eixo importante que vai disseminar a doutrina marxista. E isso, obviamente, não aconteceu de ontem para hoje, né? Isso acontece a partir de 1920, quando você tem toda essa construção epistemológica nas universidades. Reverendo, o senhor falou muita coisa interessante nessa parte mais introdutória, mas porém necessária. E o senhor falou uma questão que eu achei muito interessante, foi essa questão da natureza, né? Que por detrás está essa ideia do naturalismo filosófico que vai Sim. permear a questão dos ensinos darwinistas, né? Até a Nancy Pearce fala no livro dela, A Verdade Absoluta, sobre os efeitos que o darwinismo produz em diversas áreas da sociedade, do ensino, da pedagogia, da criação de filhos, enfim, da igreja. Então ela trata sobre isso. Achei muito interessante o senhor tocar nesse ponto. Eu vou até pular um pouquinho da minha pauta, porque o senhor tocou na questão do cientificismo e da ressignificação que a universidade ou a cultura moderna tem feito em relação à ciência, a definição de ciência. E isso é muito curioso, né? Pelo fato de que o cristianismo e a reforma protestante, por exemplo, contribuiu muito com a ciência e com a ciência no mundo, com a produção científica. A questão pastor, essa ressignificação, essa mudança de ciência, até esse endeusamento da ciência, né, digamos assim, me permita-me até falar citar uma frase aqui do ex-ministro Mandetta, né, onde, quando ele saiu do ministério, ele falou assim: a ciência é a luz, é o iluminismo, é através dela que nós vamos sair. Ele está falando da pandemia, né? Aposte em todas as suas energias através da ciência. A questão é, como cristãos, e cristãos universitários, ou cristãos de maneira geral, a gente pode endeusar a ciência, encarar a ciência de maneira tão pragmática e tão idólatra, como o ministro colocou aqui? Ela é a solução para tudo? Vamos lá. Eu quero responder isso deixando uma coisa bem clara, que o marxismo se coloca também como uma ciência. Isso é importante. Ele não se coloca como uma filosofia apenas, ele se coloca como uma filosofia e ele se coloca como uma ciência. Então, o materialismo dialético é filosofia. O materialismo histórico é ciência. Então, ela vai lidar com esses dois pontos. Quando nós falamos de ciência, também já estamos falando de marxismo. Né? Você já percebeu que eu não tem como eu deixar de dar algumas alfinetadas no pensamento de esquerda. Mas vamos lá. O cientificismo, na verdade, é toda uma construção, como você mesmo disse, né? E a Nancy Pearce, ela foi muito feliz na apologia que ela faz em favor da Escritura Sagrada. A ciência, ela cria essa falsa sensação de que ela não pode ser contestada. Ela não pode ser contestada porque ela se baseia em fatos, em realizações, enfim. Claro que se ela for contestada, ela vai ser contestada por uma verdade, uma verdade mais depurada, uma verdade mais profunda, mais importante, vamos dizer assim. Né? Superior, né? De fato, a ciência, ela não pode ser demonizada enquanto ciência. Ela não pode. Né? Tanto que nós temos o próprio Senhor Deus, na sua providência, ele tem, obviamente, trazido para nós essa parte da ciência que para nós é bênção, na área da medicina, né? Na área, enfim, de tantas áreas que nós temos, na área de alimentos, etc, etc. Então, não é isso que estamos falando aqui. O que nós estamos falando é do sentimento diante desta. Quando a pessoa ela começa a divinizar a ciência, em detrimento de qualquer coisa, obviamente, o que ela está fazendo? Ela está colocando essa ciência no lugar de Deus. Ela confia mais na ciência do que em qualquer outra coisa. E, de fato, essa sensação ela existe no coração de muitos crentes. Ou seja, ok, eu sou crente, eu tenho Cristo, mas isso é religião. Religião é um compartimento da minha vida. Agora, quando eu trato de ciência, eu não vou falar de religião. Eu não tenho como falar de religião. Religião e ciência não se combinam. Como assim não se combinam? É claro que não só se combinam, como a ciência ela está submetida ao Senhor Deus. A Bíblia ela não vai trazer elementos científicos nessa linguagem atual. Claro que não. Porque a Bíblia ela vai trazer a revelação que se resume na criação, queda e redenção. Então, a Bíblia, isso é o que a Escritura Sagrada nos traz. Né? Todo esse desenrolar que culmina em Cristo, com a vinda de Cristo. Mas eu preciso olhar para a ciência
não como algo que, por vezes, no meu coração, se coloca como muito maior do que a Escritura Sagrada. Vou dar um exemplo bem prático. Você está numa sala de aula, né, do ensino médio, ou mesmo na universidade, num curso de biologia, por exemplo, e o tema da aula é evolucionismo. Então o professor vai lá e vai dizer, né, falácias, quer dizer, o evolucionismo é uma das maiores mentiras que se construiu. Darwin, ele criou o evolucionismo não como proposta científica, eu me refiro à experiência, mas é porque Charles Darwin, ele precisava dar resposta às origens do universo por conta de todo esse afastamento de Deus. Então a biologia foi um dos últimos degraus a serem alcançados para se distanciar de Deus. Até porque ciência não tem competência para discutir origens. A ciência não tem competência para dizer de onde esse mundo veio. A ciência não tem competência para dizer de onde o ser humano veio. Essa competência é da teologia e, de certa forma, da filosofia. A filosofia pode criar pela racionalidade as propostas. Ciência não. A ciência não pode lidar com isso. Ela não tem competência. Como é que nós sabemos que o ser humano veio de uma ameba? E como é que nós entendemos que todo esse processo de 4 bilhões e meio de evolução, o homem se tornou homem e a ameba continuou ameba? Quer dizer, isso não tem resposta, né? Não há como responder isso. Então começa daí. O evolucionismo é uma falácia, é uma mentira. E é uma mentira epistemológica. O que é epistemologia? É o conhecimento em si, quando você apresenta o conhecimento. Evolucionismo não é ciência, porque ciência não pode tratar de origens. Ela está invadindo o campo da teologia, por exemplo, e ela não pode fazer isso. Mas a tal aula lá, o professor começa a falar aquelas asneiras, né, dizendo que o homem veio de um processo evolutivo e tal, e você levanta a sua mão e diz assim, professor, eu discordo em número, gênero e grau do que o senhor está dizendo. Porque é impossível que esse mundo tenha vindo do acaso. Ora, se uma lei da ciência diz que vida provém de vida, então de onde proveio a primeira vida, a primeira célula viva? De onde? Porque se vida provém de vida. Então, já começa aí. Mas mais do que isso, nós percebemos que esse mundo, ele possui uma lógica, mas porque você sabe, se a Terra tivesse 3 centímetros para a esquerda, não existiria vida. É isso, a ciência honesta, ela chega a esse ponto. Aí ele vai dizer, sabe por quê, professor? Porque o homem não veio de um processo evolutivo. O homem foi criado por Deus. Deus criou homem e mulher, ainda deu nome para eles. Adão, e o homem deu o nome à sua esposa, Eva. Deus criou o primeiro casal, como Deus criou as primeiras matrizes de tudo que existe na Terra. E estabelecer esse debate com o mesmo pé de igualdade. Quando eu falo pé de igualdade, é porque você está numa universidade onde você vai discutir as várias teorias. E insistir. Se o professor que quer sair pela tangente, né, é um covarde e é uma pessoa desqualificada, ele vai dizer assim, olha, aqui não é assunto para discutir religião. Você vai dizer assim, como não? Isso é, obviamente, um suporte do conhecimento. Professor, o que o senhor está dizendo aí é uma mentira. Isso é mentira. Não há nada que comprove isto. Agora, o que nós temos é a revelação. E vai dizer na cara do professorzinho também o seguinte, professor, existe uma área da ciência chamada desenho inteligente, que são cientistas, e que eles dizem, eles não vão dizer que Javé fez Adão e Eva, mas eles vão dizer que o universo, do jeito que ele se apresenta, só pode ter vindo de uma mente inteligente. Então, professor, você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, mas isso não acontece. Os cristãos ficam inibidos. Eles chegam em sala de aula e se calam. E o professor, então, ele vai passar com um rolo compressor por cima dele e ele vai ser ridicularizado, ele será vítima da espiral do silêncio, ele vai se calar e aí o que acontece? Ele mesmo vai reproduzir um discurso que se aproxima disso. Talvez ele não diga o homem veio de um processo evolutivo, mas ele vai dizer religião não é coisa para se discutir na universidade. É isso que a universidade faz. Quando, na verdade, nós sabemos que as universidades nasceram desse ambiente teológico.
advém da teologia. A universidade é filha da teologia, só que é uma filha desalmada, né? Ingrata, porque renega sua mãe. Os crentes, eles precisam entender isto. Não é essa história de que ele só é crente domingo na escola dominical, aí ele fala bastante, etc. Mas quando chega na universidade, não, aqui é ciência, aqui nós temos que avaliar pela ciência. Não é assim. Você, aluno de história, quando o seu professor disser assim, olha, porque a propriedade privada, o capitalismo, tem corrompido o homem ao longo da história, levante sua mão, professor, isso é mentira. Não, a corrupção do coração do homem não é externa, é interna. Ele mesmo é corrupto. E aí o professor vai dizer, ah, mas isso é religião. É religião, mas a filosofia conservadora também diz isso. Um dos pilares da filosofia conservadora é dizer que o homem é propenso ao erro. Então o que o senhor está dizendo é mentira. Entende? É isso que tem que acontecer. Os alunos, eles não podem se submeter, ficar com medo diante de uma falácia, sabe? E de uma fanfarrice intelectual. Manter-se neutro, então não é o caminho, né? Ficar neutro lá, só ouvindo e tentando adquirir uma média no final do semestre não é o melhor caminho. O debate seria a melhor solução nesse ponto, com respeito. Como é que seria esse equilíbrio na hora de... Porque ele vai sofrer uma perseguição, né? Dentro da sala de aula, talvez uma perseguição até com relação a notas, a essas coisas. Como é que é o caminho do equilíbrio? Vamos lá. Primeiro, não existe região neutra. Não existe. Sim. Isso é uma mentira. Isso é uma armadilha para trazer você para o debate, para o lado deles, e você calar a boca. Então, você que está me assistindo, você que está na universidade, você que vai entrar na universidade, não existe região neutra. Só existe o discurso hegemônico deles, seja do cientificismo, seja do marxismo, seja o que for. O que eu tenho dito é, debata, cite texto bíblico, cite a escritura sagrada. Isso não é, você não está trazendo inadvertidamente a religião para dentro da universidade, sendo que a universidade não é lugar de religião. Como não é? Lógico, estamos discutindo sobre tantas propostas e nós temos a verdade absoluta. E fale, professor, para mim isso é mentira. Essa teoria não se sustenta. Agora, quando você pensa na ideia de um Deus que planejou, que criou e que sustenta essa criação, sim, professor, porque não existe natureza, existe criação, porque ela aponta para as mãos do Criador. Você deve fazer isso. Agora vem uma dúvida, né? E na hora da prova, né? Então, o professor pergunta lá uma coisa sobre evolucionismo. Eu tenho falado isso em várias lives, né? E eu vou dar o conselho que eu dei aos meus filhos, porque os meus filhos foram, assim, encharcados com esse tipo de discurso. Mas o que eu dizia para eles? Se a professora pergunta assim, fale sobre o processo evolutivo, etc. Aí você vai colocar assim na resposta. De acordo com as aulas e as leituras propostas pelo professor, a resposta é, e responde conforme ele colocou em sala de aula. Quando você terminar, bota um ponto, mas não é um ponto final. Aí você, em seguida, diz assim, quero deixar claro que, apesar do texto que eu escrevi ser fruto das discussões em sala de aula, eu me oponho frontalmente a esta teoria, porque o que eu creio, ou eu sou criacionista, por exemplo. Ponto. Acabou. O professor, ele não vai ter força, pessoal. Veja isso. Eu sou professor. Ele não tem como te dar zero. Não tem como te dar zero. Se ele te der zero, isso caracteriza como perseguição em sala de aula, e isso, ainda bem que é grave nas universidades. Você vai na ouvidoria, leva a pessoa, leva a sua prova, acabou, vai ser feita uma comissão de sindicância, vão chamar o professor para conversar. É isso que tem que ser feito. Claro que se o professor fizer uma pergunta dessa e você colocar assim, não vou responder porque eu discordo. Aí então parece o quê? Você não estudou, né? Não, você está enrolando, você não estudou e está enrolando. Não, coloque, mostre que você é inteligente, mostre que você é estudioso, mas ao final, o último parágrafo, por pequenino que seja, deve ser este. Embora tenha escrito todo esse texto, eu quero afirmar que discordo em número, gênero e grau do que foi dito aqui. Aí não tem como você levar zero.
Pastor, o senhor falou sobre uma questão muito interessante que a gente chama de doutrinação, né? Que os professores têm feito dentro das universidades. A gente vê muito isso, principalmente no campo de humanas, né? É claro que todas você tem isso, mas no campo de humanas é muito mais acentuado. Aí as pessoas, os professores costumam sempre dizer, o pessoal que está ligado à esquerda, não, que o professor tem liberdade de expressão. Dentro de sala de aula ele pode falar o que ele quiser e tal. Isso não é liberdade de expressão, né? O senhor como professor, o senhor tem liberdade para falar o que o senhor quiser e doutrinar de acordo com o que o senhor desejar, aquilo que o senhor pensar dentro de sala de aula? Isso é liberdade de expressão? Na verdade é liberdade de cátedra, né? Que é chamado a liberdade de cátedra que você se refere, né? De ensino, né? É isso. Eu uso. É claro que o meu nome rola, né? Meu pescoço rola. Já desejar a minha morte para tudo quanto é lugar, né? Que morra esse professor, que se aposente logo, etc. Mas eu tenho feito isso. Agora, eu tenho feito de forma respeitosa. Então, eu não humilho nenhum professor, nenhum aluno de esquerda. Não vou humilhar. Porém, eu sou firme. Então, quando eu falo, e toda a minha aula, toda ela, é sempre quebrando essa hegemonia do cientificismo, do marxismo. Eu dou aula de história, e a minha área é de teoria e filosofia, né? Eu não dou aula de história, vamos dizer, dos eventos que aconteceram, Brasil 1, Brasil 2, não. Eu trabalho só teoria filosófica, fundamentos da produção historiográfica. Então eu sempre estou ali quebrando essa postura. Inclusive eu me utilizo muito do romantismo germânico, porque o romantismo é um movimento que surge contra o iluminismo, que quer quebrar o iluminismo. Claro que também tem os seus problemas graves, mas é um pensamento, eu uso naquilo que ele rebate o marxismo, rebate o iluminismo como um todo. Então eu estou ali também utilizando, né? Uso muito aquele autor Isaiah Berlin, que foi uma das maiores autoridades, era um conservador, maiores autoridades em romantismo. Então eu falo em sala de aula. Bem, até hoje eu não tive nenhum problema. Claro que nas avaliações dos alunos é muito engraçado, é muito interessante. Porque ao longo da minha jornada eu consigo seguidores, alunos que dizem, cara, é por aí, né? Aí eu já tenho um grupo de discussão sobre conservadorismo, ele já faz parte, vem todos sábados de manhã, e a gente já discute bibliografias e tal. Eu uso bibliografia conservadora nos cursos, então tem um lado que gosta muito de mim e está sempre comigo, vai na minha sala e conversa e mostra livro. Agora tem uma outra área que ame ou assim, mas odeie. acaba comigo. Então é muito engraçado, porque quando é feita a minha avaliação, ela tem esses dois extremos, né? De um lado, o aluno fala assim, não, nossa, as aulas do professor Alfredo são excelentes e ele tem me ajudado, etc. Por outro, diz assim, não, ele é um ditador, ele é fascista, ele humilha, etc. E eu morro de rir, né? Eu morro de rir, porque você vai ver essas polaridades. Agora, de fato, eu tenho me utilizado disso, e como eu disse para você, eu tenho que ser honesto, né? Eu preciso ser honesto. Até hoje, eu nunca fui cerceado, nunca. Nenhum professor chegou para mim para dizer, olha, cara, maneira e tal. E não é doido de fazer isso, porque se ele fizer isso, eu vou dizer, então você manere no seu esquerdismo. Pare de ficar doutrinando as pessoas. O que eu estou fazendo aqui é desdoutrinando as pessoas. Estou libertando as pessoas desse pensamento. Então, de fato, essa liberdade existe. Agora, veja, que aí eu sei onde você quer chegar na sua pergunta. Isso tem aberto portas para você? Não, não tem aberto. Eu tenho sido convidado, eu faço parte também do programa de pós-graduação, né, do mestrado, enfim, da universidade, também sou professor lá, e eu tenho muitos orientandos. Engraçado é que 90% dos meus orientandos são crentes, né, me descobrem, e aí vai comigo, e tá, fechamos, etc., mas é muito difícil, por exemplo, eu ser chamado para uma banca. Né? Sou chamado, já fui chamado, tanto mestrado quanto doutorado, já participei, mas é difícil. Não é os outros professores têm muito mais facilidade. E pudera, né? Eles vão chamar um conservador? É muito complicado. A mesma coisa com relação à pesquisa. Eu tenho conseguido fazer pesquisa, minha área na universidade é sobre religião e religiosidade, sobretudo cristianismo. E eu tenho conseguido fazer pesquisa, tem um antropólogo muito amigo meu que é pastor da Assembleia de Deus, mas é um menino bom, menino inteligente, muito crente, e a gente tem feito muito trabalho junto, tem sido interessante, ele é especialista em islamismo, então temos participado inclusive de encontros no Brasil todo, mas é muito difícil.
é muito difícil. Para você conseguir alguma coisa, é muito difícil. Mas eu preciso reconhecer que, em alguma instância, dá para produzir alguma coisa. Estou lançando agora um livro que eu organizei, né, que é do mestrado, dos mestrandos e tal. Então, estou lá e acontece. Mas é muito difícil. É por E é isso que um... eu digo. Talvez seja até uma pergunta que você vai fazer aqui, eu já vou dar a resposta. Uhum. Como é que eu posso ser um cristão conservador reformado na universidade? É muito simples. Estude. Leia muito. Porque você vai precisar ler o lixo e a porcaria que o professor vai te passar, sobretudo os textos de esquerda, e você precisa ler intelectuais de direita, você precisa ler intelectuais conservadores, você precisa ler historiadores, sociólogos. Então, na história, você tem que ler uma Gertrude Himmelfarb, por exemplo. Em sociologia, você tem que ler um Raymond Aron. E por aí vai. Numa filosofia da história, você tem que ler o Michael Oakeshott. Então, você tem que ter uma lista, um repertório, um elenco. Então, como é que o conservador ele sobrevive na universidade? Estudando muito, lendo muito. E aí é uma delícia, viu, meus caros universitários e aqueles que vão adentrar. Porque você vai citar coisas que o seu professor não sabe. Eu me lembro que estava numa reunião onde estavam montando a bibliografia dos cursos, etc., né? E aí, interessante porque eu coloquei... Aí a pessoa olhou e falou assim, o que é esse Michel Oakeshott? Não, é Michael Oakeshott. Ela, e o que é esse Eric Voegelin? Não, é Eric Fugland, um dos maiores mentes dos fundamentos da história. Tá bom, tá bom. Não fala, não tem como, né? Porque e quando você entra e lança esses intelectuais, sendo intelectuais de Uhum. peso, gente, é uma coisa maravilhosa em termos de profundidade intelectual, tanto quanto ciências humanas e filosofia. Seu professor chega um momento que ele não tem mais como discutir com você. E aí é uma delícia. Mas para isto, tem que estudar. Não pode ir para a aula na universidade baseado só nos vídeos do Alfredo de Souza. Comece por ali. Mas dali vá Vai se dar uma boa base. aprofundando mais. É, isso. Ali é o pontapé inicial. Mas prepare-se, você vai ver que maravilha é ser um cristão reformado, conservador dentro das universidades. Professor, agora uma parte mais prática. Essa questão de ensino marxista que está permeando as universidades, elas também atrapalham na formação do profissional lá na frente? Os profissionais são formados de forma deficitária, têm sido formados meio que sem o gabarito essencial, e a gente vê isso no mercado de trabalho. Muita gente com nível superior, muita gente até com mestrado, doutorado, porém não tem um conhecimento adequado sobre a sua profissão, ou sobre as áreas da sociedade de uma forma mais unificada? Vou fazer uma pergunta para você. Você conhece algum brasileiro que tenha ganhado o prêmio Nobel? Não. Pois é, e nem vai ver. Enquanto continuar dessa forma, você não verá. Tem argentino, prêmio Nobel, tem vários países da América Latina, não é porque é latino, não, tem vários. Brasil não ganha. Por que o Brasil não ganha? Porque nós temos um sistema educacional falido. É um sistema educacional baseado em dois patamares, né? O construtivismo e a chamada pedagogia do oprimido de Paulo Freire, né? Que é marxista. O que acontece com essas duas formas de se elaborar a educação? É muito simples. Eu tenho um vídeo sobre isso, inclusive, lá no meu canal. Quando você fala em conhecimento, conhecimento se baseia em 3 pontos. Esses 3 pontos têm que existir, senão é problema. Você tem um signo, que é a fala, né? Você tem um significado, e esse significado está baseado no referente, que é a realidade. Então, por exemplo, quando eu digo para você assim, pense em gato, eu digo assim, pense num gato. Pensou? Uhum. Pensou, não pensou? Pensei. Você, por acaso, pensou, na sua mente surgiu um G, um A, um T e o A? Não. Você foi para o referente, que é a realidade, é o gato real. É aquele gato real que vai dar o significado. O que o construtivismo e a pedagogia do oprimido faz? Corta o referente. Eles retiram a realidade. Eles transitam apenas, no caso, na fala, que é o signo, e significado. Qual é o problema disso? É que eu posso dar o significado que eu quiser. É por isso que você vai encontrar alunos na universidade que não interpretam texto algum. A isto nós chamamos de
Analfabetismo funcional. Ele lê o texto. Eu tenho vários alunos leem o texto, um texto simples que eu passo, e digo, professor, eu não entendi nada. Eu disse, eu sei. Por que isso? Porque é exatamente essa formação que nós temos deficitária. Agora, isso tem um propósito. Por que, que a educação é feita assim? Por que 16 anos de PT, nós temos esse tipo de construção, que não começou no PT, mas começou lá com Fernando Henrique Cardoso? Porque você precisa preparar analfabetos funcionais, porque eles vão entrar na universidade, sobretudo na área de humanas, eles vão ler os textos e não vão entender nada. Aí o que acontece? Aí eles vão ouvir a interpretação do professor, e essa interpretação ela vem não apenas como análise do texto, mas também militância. Ele vai te doutrinar. Aí o que acontece? Você abre sua mente e seu coração, você não tem como reagir a isso, e você se torna um militante. Então, toda a educação brasileira, nas últimas décadas de esquerda pesada no governo, foi exatamente para criar esse tipo de aluno. Esse aluno que entra na universidade, ele é ingênuo, ele é tolo, ele é inocente no que diz respeito à interpretação, ele não tem a criticidade real e saudável que deveria ter. Então ele chega lá, o professor vai interpretar os textos para ele, o professor vai dizer o que aquilo significa, o professor vai dizer como é o mundo, o professor vai dizer como é a sociedade, como é a história, como é a pedagogia, como é a psicologia, e ele simplesmente vai ceder, porque ele não tem um preparo autossuficiente. É por isso que o Brasil está na lanterninha quando você tem essas comparações mundiais da educação. A gente perde para vários países da África. Não estou me desfazendo dos países africanos, não. Mas é porque esses países africanos são até países exato, são pequeninos e pobres. O Brasil perde para eles. Nós perdemos para eles. Sabe por quê? Porque o que se prepara no ensino fundamental e médio são analfabetos funcionais, para que justamente eles entrem no corpo da militância. Isso parece teoria da conspiração, mas não é. Gente, olha a realidade. Veja o seu professor lá de história, lá da quinta série. Veja o seu professor de sociologia lá do terceiro ano do ensino médio. Veja o discurso dele, o que ele tem a dizer. Veja o que ele traz. Você percebe que todo esse processo é o processo de criar uma grande fileira de pessoas que se tornam ou ingênuos úteis, ou tolos úteis, ou idiotas úteis, seja como for a linguagem. Mas o problema da educação exatamente. Então, esse é o problema que nós temos hoje na educação brasileira. É por isso, meu caro aluno, que às vezes você entra na universidade e você não consegue interpretar um texto. Você lê, meu Deus do céu, não estou entendendo nada nesse texto. Isso é triste. Esse é o objetivo, né? Exatamente, para que o teu professor interprete por você. Professor, é interessante que esse ambiente da faculdade secularista, né, ou secularizado, onde a Bíblia é taxada como foro íntimo e a gente não pode levar a Bíblia para o debate, mas o senhor já bem disse que a gente não só pode, como a gente deve levar a Bíblia para o debate, né, para o debate público, para a arena pública, né? E a questão é, o cristão, aquele que está lá sendo sal da terra, sendo luz do mundo, num ambiente hostil como esse, porque é um ambiente hostil. O senhor mesmo falou na questão do marxismo cultural que o inimigo do marxismo não é uma outra ideologia, não é nada disso. É o cristianismo. O cristianismo é o inimigo número um do marxismo e por trás dessas filosofias, dessas ideologias. A questão é como o cristão, dentro dessa universidade, pode levar, por exemplo, o evangelho dentro desse ambiente tão hostil. Tem alguma tática que o senhor tem utilizado ou tem visto as pessoas utilizarem que pode dar certo? Sim. Eu digo sempre o seguinte, como eu disse, já falamos no início, não vou repetir. Sempre debata e debata pela perspectiva da criação. Não debata pela perspectiva da natureza. Esqueça isto. É criação. É a criação do Senhor. Deixe claro em sala de aula que você é alguém que crê que o universo, o mundo, existe pelas mãos do Criador. Isso é muito importante. Esse tipo de situação vai gerar
uns mais, outros menos, curiosidade nos seus colegas. É por isso que eu digo, agora também você tem que ser bom, você tem que estudar, você tem que ler bastante. Não pode ser, fala uma coisa dessa, mas aí demonstra insegurança e, né, não lê. Não, você precisa ler. Tem que acabar com os seus olhos, botar fundo de garrafa nos óculos e ler bastante, né? Tem que fazer isso. Que nem eu, tenho que trocar os óculos nessa época de pandemia, não sei como eu vou fazer, porque já está doendo aqui os meus óculos, os óculos já dão dor de cabeça. Então, veja bem, isso vai gerar curiosidade. Algumas pessoas vão se aproximar de você e perguntar, cara, me fala um pouco disso aí. Você é totalmente fora do eixo, você está fora da curva. E você fala com muita propriedade. E aí você aproveita para falar de Cristo a estas pessoas. Esse tem sido o meu viés. Então, em sala de aula, alunos me procuram. Professor, eu nunca tinha ouvido isso, eu nunca vi uma coisa dessa, estou no terceiro ano de história, né? Quem é você? Né? Aí eu vou dizer, eu sou um crente. E aí você prega o evangelho. E veja, apesar de que você deve usar uma linguagem que possa comunicar, né? Paulo faz isso, né? Se faz para ganhar alguns, é claro que você vai ter uma preocupação com essa linguagem, mas prega o evangelho. Fale da existência de Deus, que é santo e puro, que o homem caiu em pecado, se afastou do Senhor, se tornou o filho da sua ira, mas que ele, em sua graça inefável, enviou seu filho. Pregue o evangelho. Porque é claro que a conversão não depende de mim nem de você, depende da atuação soberana do Espírito Santo na vida dele. Então isso é maravilhoso para a gente. Então eu sempre digo isso. Veja que pessoas virão atrás de você. Pessoas vão ser movidas pela curiosidade e virão atrás de você. Até alunos de esquerda. Se você tem um discurso firme, seguro, agora é claro, sem grosseria, sem baixaria, né? Com educação, sempre, mas firme, eles virão atrás de você. Alguns colegas virão atrás de você movidos pela curiosidade da sua postura totalmente diferenciada em sala de aula. E aí você aproveita e prega o evangelho. Amém. Agora, o senhor é professor universitário há 25 anos, né? O senhor convive com o ambiente de universidade. Eu acho que o ambiente de universidade 27, já está... 27. 27, né? Perdi 2 aí, então. E já está misturado na sua vida, né? O senhor é professor universitário como essência, até como vida, né? Já tem vivido isso há muito tempo. A questão é o meu trabalho, né? É o meu trabalho. A questão ainda vale, diante de tudo que a gente falou, dessa questão marxista, essa questão de hostilidade, enfrentamento, ambientes hostis dentro da universidade, e hoje há um descrédito muito grande para a universidade, principalmente com relação à universidade pública, né? As pessoas costumam dizer que entrar na universidade é o início do fim da fé, digamos assim, o início da perda da fé, né? Até o pessoal fala assim, todo mundo nasce bom, a faculdade ou a universidade que o corrompe, né? Tem essa questão. Enfim, ainda vale a pena estudar na universidade pública, ainda vale a pena ser um universitário de uma federal? Como é que o senhor vê isso? É muito complicado, né? Você vai ver que a Universidade Federal é um ambiente muito insalubre do ponto de vista da moral, do ponto de vista da fé, do ponto de vista de tudo que há de bom, né, vindo do Senhor Deus. Mas sim, você deve fazer isso. Eu não vou aconselhar você, viu, jovem que vai entrar na universidade. Eu vou dizer o que eu falei para os meus filhos. Mas isso eu falei para os meus filhos, tá? Fica tranquilo. Eu disse para eles, meus filhos, vocês podem escolher o curso que vocês quiserem, mas eu proponho que vocês optem ou por exatas ou na área da saúde. Graças a Deus, minha filha faz odontologia e meu filho faz engenharia. Então, esse é um ponto. É importante que você procure uma profissão que vá glorificar o Senhor Deus muito mais. Isso é possível. Procure o seu pastor, converse com ele só a respeito disso. Mas se você é um herói, um corajoso, e vai fazer pedagogia, história, etc., sem problema, faça isso, mas com um ponto importante no seu coração. Faça para a glória de Cristo. Você será um empecilho na vida de muitos professores e alunos ao longo do seu curso. E na sua profissão, você não vai ceder a essa hegemonia tão inescrupulosa, mas você vai glorificar o nome do Senhor. Então, nada disso, né? Ninguém vai virar aqui radical, né? Eu me refiro aos radicais anabatistas, né?
sair, se isolar, né? Ficar numa torre. Não, vá para a universidade, faça o curso que você escolheu, mas lembre-se que tudo isso deve ser feito para a glória do Senhor. Eu tenho uma carreira dentro da universidade. Eu fiz graduação, fiz pós-graduação, fiz mestrado e fiz doutorado. Inclusive, fiz mestrado e doutorado fiz aí no Rio de Janeiro, na Federal do Rio de Janeiro, né? Então, vale a pena. UFRJ, né? Isso, só que fica ali no Lago de São Francisco de Paula, ali, né? Na Rua do Ouvidor, ali no final, tem aquele prédio IFIX, né? Foi ali que eu fiz o meu mestrado e doutorado. Vale a pena, sim. E você pode, sim, fazer tudo isso sem negar a sua fé. Pelo contrário, glorificar a Cristo. Reverendo, queria agradecer ao senhor. Foi uma honra recebê-lo novamente. E essa live vai ficar gravada aí no meu GTV, depois vai lá para o canal Música, Café e Teologia. Se o senhor quiser falar um pouquinho, puder falar um pouquinho das suas redes, falar para o pessoal que está aí acompanhando, para acompanhar o senhor através das mídias sociais, do YouTube. Quanto tempo eu tenho aí? Tem bastante ainda, deve ter uns 2, 3 minutos aí, por aí. Ok, tem bastante. Gente, olha, eu tenho um canal, né, como já foi dito aqui, eu tenho um canal no YouTube, é Alfredo de Souza. Os vídeos que eu faço, eles para não idiotizar, né, que eu consegui do Facebook. Qual é o objetivo desse vídeo? Esse vídeo, o objetivo dele é alcançar o maior número de pessoas possível. Não necessariamente intelectuais e acadêmicos, mas principalmente pessoas simples, pessoas que devem ser acordadas por conta deste dilema. Eu peço seu apoio. Se você puder ir lá, se inscrever. Por que isso? Quer ficar famosão. Não, não é isso. Nem quero ganhar dinheiro com isso. Graças a Deus eu já tenho um bom sustento na minha vida. Deus tem sido bom para mim. Não é nada disso. É porque quanto mais inscritos, o YouTube ele vai espalhando esses vídeos, né? As pessoas vão se inscrevendo e ele vai espalhando. E mais pessoas lá na ponta poderão assistir e poder, de alguma maneira, acordar para esse câncer, essa cegueira que é o marxismo, que é o pensamento de esquerda. Então, por favor, se você puder, vá lá, se inscreva, vai ser uma honra tê-lo lá. Pode discordar de mim, as pessoas discordam lá, tem gente que fica até brava comigo e tal. Eu respondo, serei educado, em momento nenhum eu vou baixar o nível. Pode dar dislike. Eu vi o senhor falando no vídeo que pode dar dislike. Sim, like e dislike, exatamente. Pode. E tem gente que discorda. Esse último agora, política na igreja, muitos irmãos me detonaram, né? Que absurdo, não sei o quê. Vai ensinar os crentes a evangelizar, agora falando isso das igrejas e tal. Eu fui lá, respondi com toda a calma, porque o meu objetivo é ganhar pessoas, sabe? Não é um projeto pessoal. Essa pessoa que discorda de mim, eu digo, opa, eu tenho que fazer de tudo para ganhá-la, né? Ganhá-la para a glória de Cristo. Não é ganhar para mim, elas nem me conhecem, mas para a glória de Cristo. Então, por favor, se você puder, se inscreva lá no canal, me ajude nesse trabalho. Como eu disse, não tem, Deus é testemunha, não há nenhum interesse financeiro. É um trabalho que visa despertar os crentes, os cristãos, para essa cegueira que toma conta do Brasil. E é uma oportunidade que a gente tem também de ganhar aqueles que estão em cima do muro, né? Que não sabem, às vezes, os úteis, chamados úteis, né? Que não sabem que a fé cristã com o socialismo, com o marxismo não compactuam. É a oportunidade da gente divulgar esse material, divulgar em boa informação e, quem sabe, fazer universidades melhores daqui no futuro, daqui a 30 anos, 20 anos, para os nossos filhos, netos, poderem compactuar de até desfrutar de boa educação, né? Quem sabe, né? Exatamente. E é isso é que eu sempre falo, os alunos perguntam assim, professor, o senhor quer acabar com os esquerdistas na universidade? Não, eles nunca deixarão de existir. Eu quero que haja o mesmo espaço, o mesmo respeito, as mesmas oportunidades para conservadores, para que sejam vistos também como pessoas intelectuais e que têm muito a debater. É isso que eu quero. We will not fear, for God has will. For His truth to triumph through.